Vida tem hora para tudo e agora é a hora de evitar aglomerações. É hora de usar máscara. Mas principalmente é hora de união. De esquecer diferenças de opinião e juntar forças, não pessoas. Não se acostume ao perigo. Estamos no momento mais crítico da pandemia em Ribeirão Preto. Com hospitais lotados e muitas vidas sendo perdidas. Eu conto com você e você pode contar comigo. Campanha Hora de União. Apoio Grupo Tati de Comunicação. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Grupo Tati e a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto apresentam Olá, meu amigo telespectador, nós estamos passando aqui para deixar um recadinho para vocês. Nesse dia 7 de setembro, às 19 horas, nós estaremos ao vivo em uma live maravilhosa com a banda de música da Polícia Militar do Comando de Policiamento do Interior 3. Eu aguardo você e tenho certeza que essa live solidária da Independência vai fazer uma grande transformação nas nossas vidas. Afinal de contas, a música é algo que alegra a alma. Eu aguardo você. Fique ligadinho na TV Tati e venha conosco. Banda de música da Polícia Militar e TV Tati, alegrando o seu dia da independência. Um oferecimento SBS. Veste você motociclista e também sua moto. Cartões OK. De brasileiro para brasileiro. Lavô. Seu carro limpo onde estiver. Móveis Bom Tempo. Expresse seu interior. E Sankia, soluções para a sua empresa. Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. ZYD 988, classe especial 91,3 pela Tati FM. E ZYK 643, rádio 79 AM, onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. Agora no Grupo Tati de Comunicação, programa Interação. Interação, na tarde inteligente Tati FM e TV Tati. Na comunicação, Pedro Leão. Solta o rugido do leão, é rugido para chamar sua atenção. Hoje é quarta-feira e tá começando Interação na tarde inteligente da multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. É, você ouvinte, você internauta e você telespectador que quer informação útil, entretenimento de qualidade e muita prestação de serviços, aqui você encontra na Tati FM 91,3 para mais de 200 cidades. Tati FM. Tati FM. E aquela que toca mais o coração, a nossa AM, a mais tradicional, a mais querida, a mais tudão de Ribeirão, a Rádio 79. Rádio 79. Nos canais 22 e 522 da NET e no canal 32.1 da TV Digital Aberta. Grupo Tati. Grupo Tati de Comunicação. E os trabalhos técnicos hoje é dele, o mais querido, o mais tchucu-tchucu da tarde inteligente do Grupo Tati, Rodrigo Arantes. Oi, tio! Oi, tio! E você pode se comunicar com a gente. Curta, comenta, compartilhe, faça parte da programação do Interação e de todo o Grupo Tati através do nosso Facebook, www.facebook.com/Grupo Tati. E tem também o nosso WhatsApp,
16 9211 2125, 16 9211 2125. Já tem gente ligadinha. Olha só, o Moacir Taveira tá mandando uma mensagem aqui pra gente. Tem mais gente aqui ligadinho no grupo Tati, Luiz De Luca. Vamos ver quem mais está por aqui no nosso WhatsApp, Gisele Barato. Muita gente já conectada, acompanhando o Interação na nossa tarde inteligente da multiplataforma do grupo Tati de Comunicação. Vamos direto pro editorial. Editorial Interação. A opinião de quem vive o dia a dia da cidade. Olha só, o editorial hoje é especial porque o Banco Central apresentou aos brasileiros a nova nota de R$200. Eu pergunto, é pro seu bico, meu filho? Mais do que isso, é pro seu bolso? Olha lá, a nota de R$200, o animal escolhido para estampar a nota de R$200 foi o lobo-guará. Você já viu a nota? A nota tem um tom assim, meio bege, pro palha. Será que é uma homenagem ao cerrado brasileiro? O lobo-guará é um animal em extinção e o Banco Central apresentou hoje aos brasileiros a nota de R$200. Essa questão, o Banco Central afirma que sem a criação da nota faltaria dinheiro, papel, faltaria o dinheiro em papel na mão do povo brasileiro, mas não sei, não tem na conta, não tem no salário, vai ter no papel. Mas tiveram muitas instituições que foram contra, muitas figuras políticas se colocaram contra a criação da nota, porque facilitaria grandes esquemas de corrupção. Eu pergunto pra você aí de casa, você ouvinte, você internauta, você telespectador, manda pra gente no WhatsApp, manda pra gente aqui no nosso Facebook da Tati, do grupo Tati de Comunicação. Você gostou da nota? Você achou ela bonita? Você sabe que no celular eu não tinha gostado muito não, mas vendo ela agora aqui na tela do estúdio, ficou simpática, assim, achei meio apática, esperava talvez algo mais alegre. Eu achei a notinha meio sem graça, mas assim, o desenho dela, eu não acharia nada ruim ter várias dela no meu bolso, na minha conta, que anda muito difícil. A nota, ela ficou famosa mesmo antes de ser lançada, como foi na tarde de hoje, né? Mas tiveram muitas brincadeiras. O povo brasileiro é muito criativo, graças a Deus. E muitos memes, antes de anunciarem qual seria o animal e de vermos como ficaria a nota, muitos memes foram lançados mídia fora. Eu vou mostrar um para vocês, aí pra gente começar a interação de uma forma divertida, alegre. É lógico, eu quero saber, você foi a favor ou contra a criação e a distribuição dessa nova nota? Olha só, fizeram uma notinha com a cara da Pablo Vittar. A Pablo virou nota de R$200. Tá bonita a Pablo, hein? Tá bonito. Fizeram uma notinha também com aquele cachorrinho caramelo famoso. Esse é típico brasileiro, hein? Esse cachorrinho a gente encontra um em cada esquina, Brasil afora. Seria muito uma homenagem interessante ao nosso cão, a nossa raça brasileira, que é o bom e velho vira-lata. Ou também chamam de rasga-lixo, mas eu prefiro vira-lata. Aqui em Ribeirão não dá para virar lata porque quase não tem lixeira, né, à disposição na cidade. Aqui é rasga-lixo mesmo. Tem mais uma aí, ó. Juntaram o cachorrinho com o Zeca Pagodinho. Essa é a cultura popular total, hein? Cultura popular total, homenagem ao Zeca. Tem mais aí, Rodrigo? Tem mais? A Gretchen. Será que a Gretchen podia ter estampado? Aí, como que é a Gretchen, Rodrigo? Ei, Rodrigo. Mais uma vez, Rodrigo. Que maravilha. A Gretchen aí também estampando a nota de 200. Tem mais uma, acho que tem mais uma. A Nayara Azevedo, aquela cantora de sertanejo, também estampou a nota de 200. Todo mundo seria bem-vindo, viu? Mas ficou o lobo-guará mesmo. Vamos mostrar mais uma última vez aí.
Vamos mostrar mais uma vez aí os nossos... o nosso Lobo-Guará e essa nova nota de 200 que foi apresentada aí pelo Banco Central. Eu espero que não falte oportunidade ao povo brasileiro de pegar essa nota, de pagar suas contas, de colocar comida na sua casa. Se vai ser com moeda de 10 centavos ou com nota de 200, isso não importa. O que a gente espera é que todos tenham acesso, que a gente viva num país de direitos mais iguais e que não falte o básico, nem na mesa, nem na casa do povo brasileiro. Independente de qual vai ser o valor da moeda e de qual moeda vai ser, que animal vai estar estampado. O triste é a gente ver o Banco Central lançando uma nota de R$200 e saber que muitos brasileiros não ganham isso e não tem como pagar as suas contas e sobreviver. Muitos nesse país recebem menos de R$200. Alzira de Moraes mandou um WhatsApp no 1692112125, 1692112125. Mandou pra gente aqui, Alzira. Boa tarde, Pedro Leão. O que é ser o mais tchucu-tchucu? Ela tá perguntando. Abre aqui o nosso estúdio, dá um oizinho pra Alzira, Rodrigo. Dá um oizinho pra Alzira, nosso convidado já tá aqui, vou apresentar ele já já. Ah lá, o doutor Arthur. Dá um oizinho pra Alzira. Alzira, isso é a figura mais... Fica olhando pra ela, menina. Oi, tio. Oi, tio. É a figura mais tchucu-tchuca que tem. Olha que delicinha, que cuti-cuti. Ele é o nosso técnico querido que cuida dos apresentadores aqui na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. Boa tarde, Leão. Eu sou o André de Serrana. Ele falou, você já tá difícil trocar nota de R$100, imagina a nota de R$200. É verdade. Como que nós vamos resolver esse problema para o pequeno comerciante, hein? Sandra General, boa tarde. Boa tarde, General. Olha aqui, vamos bater uma continência para a Sandra aqui. Vamos bater uma continência. Claudinei Toledo. Boa tarde, Pedro Leão. Se fosse a nota com a figura do leão, seria mais correto, porque não vai ser fácil para essa nota. Como é difícil pegar um leão. Abraço. Opa! Solta o rugido do leão. Tânia Trez. Oi, lindo. Boa tarde. Oi, linda. Boa tarde. E olha só, logo quando eu cheguei aqui no Grupo Tati Comunicação, eu vi aí nos nossos drops diários um rapaz que falava de saúde de um jeito diferente, muito comunicativo, sempre comentei com o Maraga, simpático, viu? Simpático esse rapaz, ele fala, a medicina às vezes ela transita por uma área onde a gente vê figuras carrancudas e tratando muito mais o remediar, né, ao invés de prevenir. Ele vinha com um sorriso no rosto. Eu falei, muito bom, esse rapaz, além de ser um bom médico, deve ser um bom profissional de saúde, né, depois descobri que ele é um acadêmico hoje, né, tá chegando aí o título de médico para ele, ele é um comunicador. E aí eu fiz convite para o Dr. Arthur Carvalho participar do Interação semanalmente, trazendo temas importantes e também médicos que sejam especialistas nesse tema. E a gente está estreando hoje aqui o Tarde Saudável, onde a gente vai falar muito mais sobre prevenção, onde a gente vai falar também que a saúde, ela tem várias áreas. Você sabia que, por exemplo, a educação, o lazer, a cultura, a espiritualidade, são temas que contribuem para uma vida mais saudável. Uma sociedade que tem mais acesso à cultura frequenta menos postos de saúde, por exemplo. Uma sociedade que pratica mais esportes frequenta menos postos de saúde. Então a gente vai trazer sempre esses aspectos sob a batuta do Dr. Arthur, que chegou aqui agora. Solta o rugido do leão. Meu querido Dr. Arthur Carvalho, seja bem-vindo ao Interação. Pedro Leão, é uma honra estar com vocês hoje, estar ao lado de um comunicador tão excelente como você. Ô, querido, obrigado, eu que fico honrado. Espero que eu possa acrescentar sobre a visão médica de alguém que está saindo da Faculdade de Medicina da USP, para que a gente olhe o nosso dia a dia com a visão da saúde e traga convidados que têm coisas excepcionais para dizer, pessoas com uma inteligência fora de série, que trabalham num ambiente incrível lá da USP, mas que nem sempre têm
a oportunidade para passar esses conhecimentos, como é o convidado que a gente vai trazer hoje mais tarde. Olha só, então, a gente vai tratar um tema hoje que é o AVC, né? Esses acidentes vasculares cerebrais, que popularmente são chamados de derrame, né? Você sabe por que vem esse nome popular derrame? Você sabe de onde vem, Arthur? Quando a gente fala derrame, a gente lembra de um dos tipos de AVC, que é o que a gente chama de hemorrágico, depois a gente vai conversar mais. Mas no final das contas, o AVC é uma coisa um pouco mais ampla, tem 2 tipos. Uma coisa importante da gente saber, Pedro, que AVC é um tema importantíssimo de saúde pública. Tem mais de 15 milhões de casos pelo mundo todos os anos. Ficam mais de 5 milhões de mortos por causa do AVC, 5 milhões de pessoas com funcionalidade debilitada, que não conseguem caminhar, fazer as atividades do dia a dia. E você sabia, Pedrão, que 1/4, 1 em cada 4 pessoas vai ter um AVC durante a vida? Meu Deus, nós estamos em 3 aqui, já 4, eu espero que não seja nenhum de nós e nenhum dos telespectadores, ouvintes e internautas que estão acompanhando a interação. E por isso tem a prevenção, né? Acho que é por isso que faz tanto sentido a gente falar sobre prevenção de saúde. Você quer chamar o nosso convidado? Com certeza. Quer fazer as honras? Então fica à vontade. A gente vai convidar o professor Dr. Otávio Pontes Neto. Pedrão, o currículo desse cara é uma bíblia. Ele é médico, neurologista, especialista em neurofisiologia clínica, livre docente, tem doutorado, fez pós-doutorado em Harvard, é chefe do Serviço de Doenças Neurovasculares e Emergências Neurológicas da USP. É um cara incrível, é um avião na pesquisa, no estudo e no atendimento à saúde ao AVC. E tenho orgulho de falar que ele foi meu professor. Você já passou com ele, já? Já passei com ele. Então ainda bem que senão ia falar, viu, doutor Otávio, que ele tava dando uma puxada de saco aqui, com os elogios, para ver se ele garantia a nota. Mas como ele já tá para se formar e outra, o currículo é inegável, realmente é a reverência ao seu trabalho. Muito obrigado pela vinda aqui, o Interação. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui na estreia, junto com o doutor Arthur Carvalho. Seja bem-vindo. Obrigado, Leão. Obrigado, Arthur. É um prazer estar aqui, na verdade. Queria agradecer as palavras delicadas aí do Arthur, né? Na verdade, posso dizer que ele foi um excelente aluno, tá? Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui e ajudar a gente a disseminar um pouco dessa informação sobre acidente vascular cerebral. Pedrão, o Dr. Otávio é o cara que eu quero que esteja do meu lado se eu tiver um AVC durante a vida. Ele é o cara certo para ter do lado. Graças a Deus eu já tenho o telefone do Dr. Otávio, viu, ô Rodrigo? Você anota aí também, porque se acontecer alguma coisa, a gente espera que não, a gente chama, eu solto o rugido do leão e chamo o Dr. Otávio. Pedrão, o que você acha da gente começar contextualizando, falando na mesma linguagem para todo mundo sobre o que é AVC? Porque nem sempre as pessoas sabem ou conhecem esse termo. Doutor Otávio, vamos falar em palavras claras, numa linguagem simples, o que é o AVC, para a gente começar a nossa conversa? Bem, o acidente vascular cerebral, Arthur, ele é um problema nas artérias, nos vasos que levam sangue para o cérebro, né? Existem basicamente 2 tipos, né? O AVC isquêmico, que é 80% dos casos, a grande maioria dos casos, que é causado por um entupimento súbito de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Então, quando essa artéria entope, uma região do cérebro fica sem receber sangue e começa a morrer rapidamente, né? E o outro tipo, né, que o Leão já comentou aí, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico, popularmente conhecido como derrame, né? Daí vem o termo derrame. É causado não por um entupimento, mas por um extravasamento, uma ruptura de uma artéria que leva sangue para o cérebro. A artéria rasga e o sangue extravasa para dentro do cérebro, ele derrama para dentro do cérebro. A gente tem combatido esse termo derrame, tá, gente? A gente pede que ninguém use mais esse termo derrame, porque, primeiro, na maioria das vezes não derramou nada, né? Na maioria das vezes o AVC é isquêmico, só 20% dos casos são hemorrágicos. E segundo, porque esse termo derrame passa uma ideia muito negativa, muito nihilista, igual aquele ditado, né? Não adianta chorar o leite derramado, né? E na verdade a AVC tem prevenção e tratamento, né? Tem prevenção e tratamento. Muito bem. Doutor Otávio, me diz uma coisa, existem pessoas, tipos, o homem, a mulher, idade, mais propensas
propensas a sofrerem um acidente vascular cerebral. E hoje, os tratamentos que nós temos hoje para combater o AVC, eles surtem resultados melhores, e a gente tem conseguido de uma forma antecipada prevenir ou também se atendido de forma emergencial, que os danos sejam melhores, e os tratamentos pós-AVC para aqueles que sofrem. As recuperações também têm tido tratamentos e surtido efeitos melhores. A gente está num momento melhor da medicina para tratar o AVC? Excelente pergunta. Assim, ó, Leão, o acidente vascular cerebral, o AVC, tem prevenção e tratamento, né? E não é uma prevençãozinha meia boca e um tratamentozinho meia boca, não. Na verdade, o AVC tem uma prevenção impressionante e um tratamento extremamente eficaz. Só para você ter uma ideia, hoje em dia é possível, com a prevenção, com o controle dos fatores de risco, é possível reduzir em 80% a 90% os casos de AVC. Tá? Então eu consigo reduzir até 90% o risco de alguém ter um AVC se eu controlar os fatores de risco modificáveis. Alguns fatores de risco, como você mencionou, não são modificáveis. A idade, né? Quanto mais velho você fica, maior a chance de ter AVC, né? O sexo, o homem tem um pouco mais de risco mais jovem e a mulher é um pouco mais idosa, né? Também a raça, né? Nós, latino-americanos, temos uma chance maior, um risco maior de AVC. Se você imaginar que a pressão alta pode ser controlada, né? O colesterol pode ser controlado, o sedentarismo, né? A obesidade, o tabagismo, né? O cigarro, uma alimentação mais adequada, né? A perda de peso. Então, se você controla os fatores de risco, hoje em dia, principalmente a pressão arterial, que é o principal vilão, é possível reduzir em até 80% a 90% o risco de alguém ter um AVC, né? E falando um pouco de tratamento, né? O AVC, Leão e Arthur, ele sofreu uma verdadeira revolução nas últimas décadas. Há 30 anos atrás, AVC não era nem uma emergência médica, porque não tinha tratamento nenhum, né? E hoje em dia, felizmente, nós temos um dos tratamentos mais potentes na medicina para o acidente vascular cerebral. São tratamentos como terapia de reperfusão, né, com trombolíticos ou com trombectomia mecânica, né, internação em unidade de AVC. Então são tratamentos extremamente eficazes, um dos mais potentes na medicina. A dificuldade não é o tratamento não funcionar, é o acesso a esse tratamento. Nem todo paciente com AVC, infelizmente, tem acesso a esse tipo de tratamento. Doutor Otávio, eu quero lembrar agora de uns detalhes que eu aprendi na sua aula, que medicina a gente sempre pensa num processo. E não adianta uma das fases desse processo estar com problema, que o resultado final não dá certo. E quando a gente fala de AVC, eu lembro na aula, quando você comentou, que a fase inicial é quando alguém levanta uma bandeira no dia a dia e pensa, isso pode ser um AVC. Quando alguém observa um tio, um pai, um parente mais velho e percebe alguma alteração, e essa pessoa tem que ser a primeira a levantar uma bandeira que vai dar origem, desencadeamento de uma série de eventos, procura de atendimento, para a gente tratar o AVC. Quais seriam os sinais que você falaria para o público, para a gente ensinar e educar a população, que a gente tem que ficar atento para um tio, para um pai, para um avô, para a gente pensar, levantar a bandeira vermelha da possibilidade de um AVC? Esse é um ponto muito importante, Arthur, que você tocou. O AVC geralmente se apresenta com um desses 5 sintomas, tá? Os principais. Fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo. Então, o braço fica fraco, a boca torta, fala enrolada, dormência de um lado do corpo. Dificuldade para falar ou para entender, né? Seja a fala enrolada ou a pessoa não consegue pronunciar as palavras ou não consegue entender o que os outros falam, de forma súbita, né? Dificuldade súbita para enxergar com um ou ambos os olhos, a perda de um campo da visão, né? Dificuldade súbita para andar, tontura, incoordenação, uma mão boba, uma mão descoordenada de início súbito, né? Então, geralmente começa assim, né? De início súbito. Um desses sintomas, geralmente, de um lado do corpo só, né? Na maioria das vezes, o AVC não dói. Então, o paciente ele só tem o déficit neurológico, né? De um lado do corpo, ou na fala, ou na visão, de início súbito. Em alguns casos, né? Que é uma minoria de casos, pode aparecer uma cefaleia, uma dor de cabeça muito intensa, explosiva, que o paciente nunca teve na vida, né? Que é mais comum no AVC hemorrágico, tá? É uma cefaleia totalmente diferente da enxaqueca, por exemplo, porque a enxaqueca começa devagarzinho, e no caso do AVC, é uma dor de cabeça explosiva de início súbito,
que a pessoa nunca teve na vida. Mas é importante frisar que na maioria das vezes o AVC não dói. E o que a pessoa tem que perceber é que um lado do corpo está paralisado ou está dormente, ou dificuldade na fala e na visão. O doutor, você tem mais alguma pergunta, doutor Arthur? Eu quero inserir aqui, eu acho importante a gente falar também um pouco daqueles que já sofreram o AVC e que infelizmente perderam questão de algum tipo de mobilidade ou tiveram alguma sequela. Eu tenho uma tia que teve aí, ela tem seus 73 anos, mais ou menos, e ela teve. E realmente ela ficou muito mal. Mas insistiram nos tratamentos, fisioterapia e tudo mais, e ela tem apresentado uma melhora ótima. Eu fui vê-la esses dias, nós nos encontramos, eu fiquei surpreso de como ela melhorou, assim, até psicologicamente, mentalmente, ela está mais clara, está conversando melhor. Infelizmente ainda está na cadeira de rodas, os movimentos ainda estão voltando aos poucos, mas eu fiquei muito feliz com a melhora. Então eu acho que é um pouco de persistência também nos tratamentos e entender que o pós não é uma coisa muito rápida. Doutor Arthur, se o senhor quiser falar, e depois o doutor Otávio complementar. Só puxando o gancho para o doutor Otávio, quando a gente fala do pós-AVC, a gente tem que pensar que saúde vai muito além do que não ter doença. É ter qualidade de vida. E isso a gente só consegue com uma abordagem multidisciplinar. Assim que o paciente sai do hospital, o doutor Otávio com certeza vai falar sobre isso, ele já vai para uma reabilitação precoce, precisa de fisioterapia, precisa de vários profissionais, de um time, porque saúde só funciona com um time de saúde, para reinserir esse paciente no seu trabalho, na sua funcionalidade, reestabelecer as funções orgânicas. É isso mesmo, doutor Otávio? O que você tem a acrescentar também sobre o pós-AVC? É exatamente isso, né? Então, esse é um ponto importante. O AVC, na fase aguda, né, nos primeiros minutos, ele é uma emergência médica e ele tem que ser tratado rapidamente. Diante dos sintomas do AVC, é importante ligar para o 92 e levar o paciente rapidamente para o hospital para ele receber o tratamento inicial do AVC. Mas numa fase mais tardia, né, é fundamental, 3 pontos são fundamentais. Primeiro, essa abordagem multidisciplinar que você comentou, Arthur. Realmente, a gente precisa de um time de pessoas para tratar esse paciente. Fisioterapia, a enfermagem, a terapia ocupacional, nutricionista e tal, porque todos eles vão acrescentar, né, trabalhar em equipe para realmente fazer uma reabilitação adequada desse paciente. Segundo ponto muito importante, é fundamental descobrir a causa do AVC, porque a prevenção de um segundo AVC depende muito da causa do primeiro. Então, o paciente com AVC, no pós-AVC, é fundamental que ele procure um neurologista para fazer uma investigação da causa do primeiro AVC, porque muda completamente. De acordo com a causa, o tratamento muda, né? E às vezes tem paciente que, por exemplo, sai do hospital com um acidente vascular cerebral e não faz uma investigação adequada, fica tomando só aspirina, né? Ou algum outro remédio que não é o mais adequado para o tratamento dele, tá? E o terceiro ponto fundamental, né, é uma mudança de estilo de vida, tá? Como você falou, nós temos que o paciente que já teve um AVC, ele tem um risco maior de ter um segundo AVC, então ele realmente tem que mudar o estilo de vida e corrigir aqueles fatores de risco que ele já tinha antes, que te levaram ao primeiro AVC. Então, controlar a pressão, ter uma alimentação mais adequada, né, fazer exercícios, fazer uma reabilitação, né, perder peso, né, fazer todo. Então, é uma mudança de estilo de vida que precisa vir junto com a prevenção secundária e com a reabilitação. O doutor Otávio, doutor Arthur, doutor Otávio, o senhor pode ficar mais um pouquinho com a gente? A gente tem perguntas de ouvintes, telespectadores, mas eu preciso ir para um rápido intervalo. O senhor pode permanecer com a gente um pouquinho? É lógico, eu acho que a melhor forma é também o senhor falar depois sobre as formas de prevenir o AVC. Muito disso a gente já sabe, né? Como tudo na vida, um bom exercício físico, uma alimentação, mas tópicos que o senhor acha importante. Pode ser, doutor Arthur, o senhor permanece com a gente aqui no estúdio também? Prevenção é a palavra-chave, ainda mais quando a gente fala de uma população que está envelhecendo, né? Com certeza. Quem vai viver 100 anos de idade, cuidar da saúde tem que começar hoje. Vamos falar sobre prevenção, Pedrão. Então vamos falar. Olha só, você ouvinte, você telespectador, você internauta, fica ligadinho, o intervalo é rapidinho e já já a gente volta com mais Tarde Saudável no Interação. Solta o rugido do leão, já já eu tô de volta. Interação, volta já. Se você é cliente do São Francisco e está com algum sintoma da Covid-19,
procure o quanto antes ajuda médica. Faça agora uma teleconsulta na segurança da sua casa. Com ela, você pode se consultar com um médico 24 horas por dia. Acesse do computador ou smartphone www.saofrancisco.com.br e veja como é fácil utilizar esse serviço. São Francisco, uma empresa do Sistema Apvida. A TAP Construtora oferece os melhores empreendimentos para você ter uma vida com todo o conforto e comodidade que sua família merece. Empreendimentos com alto padrão de qualidade e segurança. Varanda Botânico, localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade. Apartamentos planejados de 1 e 2 dormitórios, varanda gourmet, piscina, 2 academias, playground e muito mais. Visite decorado. Vendas e informações WhatsApp 16 99625 4030. TAP, construindo relações e realizando sonhos. Pare de rodar à toa por aí. A Atri tem um seminovo que você procura. Confira. HB20 Comfort Plus Flex 2017 completo por apenas R$ 36.990. EcoSport SE 1.6 Flex modelo 2013 completo por R$ 39.990. Fazemos a melhor avaliação do seu usado. Troca com troco e parcelamos a entrada em até 10 vezes no cartão. Atri Fiat Francisco Junqueira 2873 2101 6000. WhatsApp 988609840. Perceba o risco, proteja a vida. Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando o Hipersaúde e cedendo o direito de resgate. Eu comprei o Hipersaúde acreditando e ganhei R$600 mil. Acredite você também. Compre, você pode ganhar. Ela já ganhou. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$10 mil em cada. E no quarto sorteio, R$200 mil. Isso mesmo, 200 mil. Hipersaúde. Ajude e concorra. Grupo Tati e a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto apresentam Olá, meu amigo telespectador, nós estamos passando aqui para deixar um recadinho para vocês. Nesse dia 7 de setembro, às 19 horas, nós estaremos ao vivo em uma live maravilhosa com a banda de música da Polícia Militar do Comando de Policiamento do Interior 3. Eu aguardo você e tenho certeza que essa live solidária da Independência vai fazer uma grande transformação nas nossas vidas. Afinal de contas, a música é algo que alegra a alma. Eu aguardo você, fique ligadinho na TV Tati e venha conosco, banda de música da Polícia Militar e TV Tati, alegrando o seu dia da Independência. Um oferecimento SBS. Veste você motociclista e também sua moto. Cartões OK, de brasileiro para brasileiro. Lavô, seu carro limpo onde estiver. Móveis Bom Tempo, expresse seu interior. E Sankia, soluções para a sua empresa. Voltamos com Interação. Voltamos com Interação na tarde inteligente da multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. E o papo hoje é Tarde Saudável, formas e cuidados de prevenir contra o AVC, os acidentes vasculares cerebrais. Estou recebendo aqui o Dr. Arthur, Dr. Otávio, que é neurologista. E olha só, tem recado aqui para você, Arthur. Tem recado aqui, ó. A Maria tá mandando. Admiro demais o Arthur. E eu tenho certeza que ele contribuirá muito com a sociedade em geral. Que legal. Lisete Reck, boa tarde a todos. Gosto muito de ouvir o Dr. Arthur. Jeito fácil de explicar. Parabéns. Também acho. Ele tem um jeito fácil. A medicina, a gente precisa explicar a medicina de uma forma fácil e clara para chegar às pessoas. Cada vez mais, Pedrão, o trabalho do médico também envolve ser um comunicador, um educador de saúde. Porque a saúde não depende só do médico, não depende só do medicamento, ela precisa da população também, a população de forma ativa. Para isso, o médico tem que ser um educador, principalmente quando a gente fala sobre prevenção. Vou contar um episódio para você, Pedrão. Lógico. No começo desse ano, a gente passa nos núcleos de saúde da família, que é o atendimento primário de saúde. Sim. E lá a gente vê os pacientes que já tiveram AVC, que voltaram para suas casas, e a gente acompanha o dia a dia deles. Pedrão, é de assustar como isso impacta no dia a dia, na funcionalidade, não só do paciente, mas da família, do ciclo de amigos, da parte profissional do paciente.
quando a gente passa e vê esses pacientes nessa situação, acamados, de cadeiras de roda, sem conseguir mexer, sem conseguir falar, presos dentro de si, a gente percebe o quanto que prevenção é poderoso. Às vezes a gente fala, parece que é só da boca para fora, mas prevenção muda histórias de vida. Prevenção impede que a gente viva numa cadeira de roda pro resto da vida. Para isso, vamos conversar com o Dr. Otávio sobre prevenção de AVC, porque no AVC, diversas doenças crônicas como hipertensão, diabetes, colesterol, dislipidemia, que começam pequenas, crescem e viram uma bola de neve que atrapalham a gente a longo prazo. Bom, e pelo que você disse, o tempo urge, a Sapucaí é grande, não tem tempo a perder quando trata-se de AVC. É isso mesmo, doutor Arthur? Aí depois você passa para o doutor Otávio completar. Doutor Otávio, então vamos falar um pouco sobre como que a gente pode alterar os números do AVC, uma vez que a gente combata as doenças de base, diabetes, hipertensão, colesterol, doenças que passam silenciosas pelo nosso dia a dia. A hipertensão, por exemplo, vai crescendo e no final das contas vira uma assassina silenciosa que gera um AVC no final das contas, não é mesmo? É isso mesmo, Arthur. A pressão alta, né, a hipertensão arterial, é o principal fator de risco para AVC. Né? Então, o controle adequado da pressão, tomar os remédios adequadamente, né, diminuir o sal da comida, né, isso são medidas muito importantes para reduzir o risco de acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Né? Existem outros fatores que também são muito importantes. Então, por exemplo, controlar a dislipidemia, o colesterol alto, também aumenta o risco de AVC. Né? O sedentarismo, né? A gente fala que para você não ser sedentário, você precisa fazer pelo menos 150 minutos de atividade física durante a semana, né? Divididos regularmente ao longo da semana. Não adianta também, né, Arthur, ficar de segunda a sexta, né, assistindo televisão só, né, e no sábado querer tirar o prejuízo de fazer 150 minutos por mês, né? É até pior, né? O corpo não aguenta. Exatamente. Então tem que dividir isso ao longo da semana, né, em pequenos, pelo menos meia hora, 40 minutos de exercício por dia ao longo da semana. Isso vai deixar, você deixa de ser sedentário. Para virar atleta é bem mais do que isso, né? Mas pelo menos para não ser sedentário é 150 minutos. Né? Outra coisa importante é a alimentação. Então ter uma dieta balanceada, com muita verdura, muita fruta, pouco sal, menos gorduras, né? Evitar um excesso de carne vermelha, então poder de vez em quando comer uma carne branca, né? Um peixe ou um frango, né? Isso é importante também. Né? Outro aspecto importante é o tabagismo, o cigarro. Né? No Brasil houve, felizmente, uma redução muito importante do tabagismo, né? Caiu de 30% para em torno de 10% em um pouco mais de 1 ou 2 gerações, né? Então isso foi uma coisa muito importante. E sem dúvida foi fruto das campanhas agressivas, né, que a da saúde fez, né, nos rótulos de cigarro, né, colocando aquelas fotos impactantes. Isso ajudou muito, e também sobretaxando o cigarro, que ficou mais caro, né? Então isso reduz realmente o consumo, mas a gente tem visto recentemente um certo aumento do uso de cigarro entre os jovens, tá? O que é um pouco preocupante, tá? Então a gente precisa saber controlar o tabagismo também, é um fator de risco muito sério para o acidente vascular cerebral, né? E além disso, existem umas outras circunstâncias que também aumentam o risco de AVC e tem tratamento. Existe uma arritmia no coração chamada de fibrilação atrial. É uma arritmia em que uma parte do coração não bate direito, ela fica meio parada, tremendo, e isso forma coágulo na parede do coração. E se você tem fibrilação atrial, um pulso irregular, né, e se consultar com um neurologista, um cardiologista, existem remédios que a gente pode usar para tratar e diminuir o risco de AVC nesses pacientes que têm essa arritmia. Então, o conjunto desses fatores é importante. Tem duas coisas ainda que a gente não comenta muito, mas depressão e ansiedade também aumentam o risco de AVC. Né? Então, ter hábitos de vida saudáveis, né? Ter momentos de lazer, né? Ao ar livre, com a família, trabalhar o estresse, né, do dia a dia, né? Tudo isso é importante para evitar depressão e ansiedade, que também são fatores de risco para a doença cerebrovascular. Olha que interessante, Pedrão. A nossa saúde só faz sentido quando a gente pensa de forma integral. Quem imaginaria que a depressão, o colesterol, a diabetes, a atividade física, sedentarismo, tudo isso influencia no nível e na quantidade de AVC na população.
Saúde tem que ser vista de forma integral. Muito bem. Olha só, a Tânia Trez, meu irmão teve AVC 4 vezes com intervalos de ano entre eles. Tem sequelas, mas melhora a cada dia. Porém, com limitações. Não sei a causa, tenho receio de ser hereditário. Como começo a me prevenir? Vocês passaram as dicas de prevenção, mas eu queria saber se pode ser um fator hereditário e também se o Dr. Arthur e o Dr. Otávio têm algo aí mais a acrescentar ao nosso público, ao nosso telespectador, ouvinte e internauta, porque nós estamos caminhando para o fim do programa. Dr. Arthur. Dr. Otávio, tudo bem. Vamos lá. Não, só complementando, né, nesse caso da nossa ouvinte, é um ponto importante é procurar um neurologista, é fundamental, tá? Porque existe uma série de exames que precisam ser feitos para investigar a causa do AVC, como eu falei, e a causa do AVC é que vai determinar como deve ser feita a prevenção secundária, que remédios vão ser necessários, então é muito importante investigar a causa. Alguns casos de AVC, mais raramente, têm um caráter hereditário, tá? Mas o neurologista vai poder explicar para você com calma se esse caso do seu irmão, no caso, é hereditário ou não. Na maioria das vezes, não existe um componente hereditário, né? Mas mesmo sendo hereditário, é possível reduzir o risco se você controlar os outros fatores de risco, como eu comentei. Muito bem. Doutor Arthur, mais algum complemento depois para a gente passar para o doutor Otávio amarrar o nosso assunto e para nós nos despedirmos? Eu acho que o que fica da nossa conversa para a população é, primeiro, a importância de se conscientizar, de conhecer os sinais de alerta, de ter uma grande sensibilidade. Então, se perceber, procure ajuda, porque isso pode e vai salvar vidas. E o segundo recado que tem que ficar na cabeça de todo mundo é que, como muitas outras doenças, a palavra-chave hoje em dia é sim prevenção. O AVC a gente tem como tratar, mas a saúde é como se fosse uma taça de cristal muito fina. Uma vez que ela cai no chão e se estilhaça, a gente pode até ter uma cola muito forte para retomar os pedaços, mas ela nunca volta para o formato inicial. A mesma forma é a nossa saúde. A gente pode ter tratamentos futurísticos incríveis, mas da forma como a gente era, é difícil a gente voltar. Por isso que impedir que essa taça de cristal fique na beira da mesa, coloque ela mais para o centro, proteja, faça prevenção, proteja a nossa saúde, porque saúde é o nosso bem mais valioso. Doutor Otávio, tem algo que você gostaria de acrescentar, algo que você queira falar para o público para a gente fechar a nossa conversa? Eu acho que o Arthur tocou no ponto fundamental, eu acho que a prevenção é essencial, é exatamente isso, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que no dia 29 de outubro agora é o Dia Mundial de Combate ao AVC, e eu já convido vocês aí da Tati, né, e agradeço esse espaço no programa, para a gente divulgar que esse ano nós vamos fazer uma campanha um pouco diferente, vai ser uma campanha mais focada nas redes sociais, né, no ambiente virtual, né, com algumas palestras também. Eu devo passar essa programação para vocês e conto com a ajuda de vocês nessa divulgação, mas o foco da campanha desse ano é realmente a prevenção dos sintomas de AVC, né, e lembrar a população que AVC tem prevenção e tem tratamento, e é uma emergência médica. Então, diante dos sintomas de AVC, é importante procurar rapidamente ligar para o 92 para receber um atendimento adequado, né, e a gente poder, então, modificar a história natural dessa doença. Doutor Otávio, muito obrigado pela sua participação, foi uma honra, ainda veio também deixar ainda esse nosso papo mais sonoro com esse sotaque bonito, nosso país é lindo, esse monte de sotaques. O senhor é da onde, doutor Otávio? Tem gente aqui mandando, ó, o senhor é de qual lugar? O senhor é do Ceará? Eu sou de Fortaleza, Ceará, né? Ei, que lugar bonito! Quanto tempo aqui? 20 anos em Ribeirão, né? Já tô há 20 anos, né? Já tô até torcendo aí pro Botafogo e pro Comercial. Que maravilha! Ei, Fortaleza é bonito demais, terra bonito demais. Ó, tem até uma mensagem aqui, ó, da Maria Alencar. Boa tarde, meus queridos. Eu tô assistindo o programa de Una, Bahia, pertinho de Ilhéus. Hoje a gente tá com o Nordeste em peso aqui no programa. Lindo, graças a Deus. Obrigado pela participação, viu? E também o senhor tá de parabéns, de forma fácil como o senhor traz o assunto para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Conte conosco na divulgação e espero tê-lo aqui em breve novamente, tá bom? Muito obrigado. Até mais, gente. Um abraço.
Até mais, um grande abraço, professor. Valeu. Começamos com o pé direito, hein, doutor Arthur? Foi legal demais, hein? É isso aí. Temos muitos temas pela frente, agora em setembro. Sim, semana que vem a gente vai falar do Setembro Amarelo. Vamos tratar do suicídio, que é um tema importante, que eu acho que o importante é encontrar a forma de como se falar. Não falar não resolve. A gente tem que encontrar a forma de falar, e a gente vai receber o professor Vinícius Borges e o professor Vinícius Guapo, respectivamente psicólogo e psiquiatra, para a gente falar sobre esse assunto. É isso, doutor Arthur? Exatamente. Você que está ouvindo a gente, fique ligado, porque tem muitos temas interessantes no mês de setembro. Vamos falar do Setembro Amarelo, que é algo que tem que ser falado em todo ano, mas com um carinho especial em setembro. Depois disso, vem a Semana do Câncer de Cólon. Setembro também é o Setembro Verde, é o terceiro câncer mais comum no mundo, e às vezes a gente não conhece, não tem tanta informação como a gente deveria. E mais pra frente tem 1 milhão de temas. Vamos falar sobre inovação na saúde também, pesquisas, muita coisa boa, né? Muita coisa boa pra vir, Pedrão. Isso aí, sempre levando a saúde desse lado da prevenção, né? Exatamente. A gente vai mais prevenir para não precisar remediar. Remediar é mais caro que prevenir, não é, doutor Arthur? Com certeza. E uma vez que te remedia, já significa que já deu problema. Então a gente está sofrendo as consequências. Quando a gente previne, a gente impede. Pensar no futuro faz bem para a saúde. Essa frase tem que ficar na cabeça de todo mundo. Valeu, doutor Arthur. Até quarta que vem também. Uma tarde saudável para o senhor. Pedrão, é uma honra estar do seu lado. Com certeza eu vou aprender muito com você e espero que eu possa acrescentar com esses tópicos, trazendo mais da medicina para nossas tardes de quarta-feira. Já tá, com toda certeza. Tem convite aí, Rodrigo? Tem convite, solta o rugido do leão. Hoje tem live especial lá no @oficialpedroleão. Eu vou conversar com uma das atrizes mais queridas do público brasileiro, através do cinema, através do teatro, mas principalmente através das novelas. Eu vou falar com a querida Nívia Maria, hoje às 21 horas no @oficialpedroleão. Eu vou ficando por aqui, mas olha só, eu tenho um convite muito especial para vocês. Amanhã o Interação vai estar especialíssimo. Por quê? Eu vou receber o médium espiritual Jardel Gonçalves. Ele tem um trabalho incrível. Ele traz uma pesquisa incrível e é um cara que com certeza vai tocar seu coração e vai poder falar um pouquinho sobre você e sobre esse mundo espiritual. Eu não perderia, ficaria ligadinho na nossa multiplataforma e mandaria muitas perguntas através do Facebook e também através do nosso WhatsApp. Convido você a continuar acompanhando com o mesmo carinho a programação da multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. Eu vou ficando por aqui. E vocês recebem de braços abertos e com muito carinho uma das nossas borboletas. Assistam Metamorfose, eu volto amanhã às 15h30. Solta o rugido do leão. Tchau, até amanhã. Obrigado pelo prestígio. Tchau, tchau. Maratona da Informação. Minuto Saúde. Um oferecimento São Francisco. Meu nome é Arthur Carvalho e bem-vindos ao Minuto Saúde. A dengue é uma doença infecciosa e ela é causada por um vírus.